O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país, e nos últimos anos ele vem vindo numa grande escalada do seu preço e com desempenhos financeiros excelentes, entregando ótimos dividendos para os seus acionistas. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações sobre a atuação, preço, histórico do Banco do Brasil, seus riscos e principalmente mostrar projeções de lucro e dividendos, mostrando também como o investidor pode fazer diferentes cálculos de preço-teto para o Banco do Brasil, assim não errando na hora de comprar e não pagando caro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Desde o início de 2022, o Banco do Brasil já se valorizou mais de 75%, e ele vem vindo numa grande escalada do seu preço justamente pelo grande desempenho financeiro que ele vem apresentando, e também pelos seus dividendos fantásticos, que no ano de 2021 ficaram na casa dos 8%, no ano de 2022 na casa dos 12%, e isso deve inclusive se repetir agora no ano de 2023 com cerca de 12% de dividend yield também. Inclusive, muito recentemente, já no começo de 2023, o Banco do Brasil veio numa grande queda das suas cotações, principalmente puxado pelo risco político da nova eleição do presidente Lula no Brasil, e os investidores temeram muito a questão de interferência política no banco, o que realmente é um risco constante que o Banco do Brasil apresenta. Após a nova diretora indicada pelo presidente Lula assumir, ela já reiterou que o banco vai permanecer com seus pagamentos de dividendos em linha com o que foi praticado nos anos anteriores, que seria então de 40% de payout. E no fim das contas, considerando que o banco mantém os seus fundamentos, toda essa volatilidade acaba sendo muito bem-vinda para o investidor conseguir adquirir o Banco do Brasil a um preço muito baixo e carregar por longo prazo buscando tanto dividendos quanto uma boa valorização da sua cotação. Pegando um olhar histórico do Banco do Brasil, se formos olhar em relação ao seu PL, ele vem aqui atualmente em 4,14 de preço sobre lucro, mas o banco já atuou em anos anteriores a um PL muito mais esticado, próximo de 8. Então nós podemos ver que historicamente ele atua aqui num PL bem próximo das suas mínimas. Da mesma forma, o seu preço sobre valor patrimonial fica bastante descontado em relação ao seu valor histórico e a sua média, que seria de 1 no preço sobre valor patrimonial, e hoje ele é negociado a 0,78 com um desconto de 22%. E ainda que vários outros bancos brasileiros também estejam muito descontados historicamente, como o Itaú, o Bradesco e o Santander, no fim das contas, quem vence essa disputa acaba sendo o Banco do Brasil, porque ele vence em muitos quesitos, tanto no seu desempenho financeiro quanto no seu preço, em que ele apresenta descontos muito superiores aos outros. O banco, que já é mais do que centenário, tendo sido fundado lá no ano de 1808, atua no Brasil hoje com vários tipos de produtos e serviços para os seus clientes, incluindo então a questão de serviços bancários, gestão de fundos, a parte de seguridade com a BB Seguridade, uma empresa bastante conhecida, atua também com meios de pagamento, mercado de capitais e outros serviços não financeiros. Vindo trimestre após trimestre com excelente crescimento na sua carteira de crédito, margens com seus clientes e também sendo um banco líder na parte de crédito e também de seguros para o agronegócio, o Banco do Brasil tem se mostrado extremamente lucrativo. E só para vocês terem uma ideia, a questão do crédito para o agronegócio para o Banco do Brasil representa quase 30% de toda a sua carteira de crédito ampliada. Na parte de seguridade rural não é diferente, e nesse caso aqui o Banco do Brasil tem uma vantagem esmagadora sobre todos os seus outros concorrentes, deixando tanto os bancos Bradesco e Caixa no chinelo, com quase 60% de todos os prêmios emitidos. Com isso, podemos reparar que no seu gráfico de receitas e lucros, após passar por uma reestruturação e conseguir se recuperar da crise que o Brasil teve ali a partir de 2016 e também na parte pandêmica, o Banco do Brasil vem hoje com um grande crescimento nas suas receitas e também vem conseguindo alavancar os seus lucros, que no fim das contas acaba parando no bolso do acionista. Outro ponto muito interessante também é que o banco é extremamente aberto em relação às suas projeções corporativas, tanto na parte de lucro líquido, e conforme for o seu desempenho ao longo do ano, o Banco do Brasil traz novas projeções, ajustando para cima ou para baixo, dependendo do seu desempenho. Reparem aqui que o seu lucro líquido projetado para o ano de 2022 ficou então ali na média em relação ao que tinha sido projetado, entre 30,5 e 32,5 bilhões, o banco atingiu 31,8 bilhões. E para o ano de 2023, ele projeta inclusive um bom aumento no seu lucro líquido, que fica projetado entre 33 e 37 bilhões de reais. E aí começa a surgir aquela questão. O Banco do Brasil, desde o mês de março de 2023 até o atual momento, em abril, já subiu mais de 15% em relação ao seu preço de cotação, e muitos investidores acabam já não querendo mais o banco, justamente por ele já ficar fora do seu preço-teto. E o questionamento que eu quero trazer para vocês e também levantar algumas projeções é:
Qual seria então o preço teto no Banco do Brasil para não pagar caro nele buscando dividendos? Eu montei então uma tabelinha com lucro líquido projetado para o Banco do Brasil no ano de 2023 e vamos dar uma olhada nos possíveis cenários de dividendos que o banco vai entregar nesse ano. Então, só lembrando, pessoal, que em relação ao exercício de 2023, o banco já pagou cerca de 30 centavos de JCP. Então, vale lembrar que esse resultado está incluído aqui nos resultados de dividend yield final que eu estou adicionando. Com isso, projetando o pior cenário de lucro líquido que o Banco do Brasil poderia ter em relação às suas projeções, ele ficaria com o seu preço de cotação atual num dividend yield de cerca de 10,7% somente no ano de 2023. Na parte de considerarmos um lucro líquido mediano, que fica ali então na média em relação ao seu lucro líquido projetado, com 35 bilhões, o banco entregaria para os seus acionistas 11,36% de dividend yield. E considerando o melhor cenário, que pode inclusive acontecer sim nesse ano, com um lucro líquido de 37 bilhões, o banco pagaria então para os seus acionistas algo na casa dos 12% de dividend yield. Se pegarmos o cenário intermediário de lucro líquido que o Banco do Brasil pode ter, pagando um valor de dividendo de R$ 4,89 e dividirmos isso por aquela base de dividendos de 6% que normalmente os investidores buscam, nós chegamos num preço teto de R$ 81,50. Então, essa seria uma forma de já calcular o preço teto, pegando as projeções de dividendos para aquele ano corrente e calculando então o preço teto relativo a somente os dividendos daquele ano. Esse é bastante conhecido como preço teto através do dividendo projetivo do banco, e ele pode ser usado inclusive para diversas outras empresas utilizando este mesmo método. Caso o investidor queira uma margem de segurança maior em relação ao dividend yield recebido, ele pode então alterar a conta, colocando, por exemplo, esse valor de 0,08, que representa 8%, e com isso, se o investidor quiser receber 8% de dividend yield do Banco do Brasil, o seu preço teto seria de cerca de R$ 61,12. Uma outra forma bastante conhecida de calcular o preço teto é o preço teto segundo o método Bazin, que usa então a média dos dividend yields dos anos passados. Então o investidor pode pegar a média dos dividendos dos últimos 5 ou 6 anos e somando os seus valores pagos de dividendos. Eu fiz o cálculo dessa média rapidinho aqui na mão e ele deu então uma média de R$ 2,39 por ação nos últimos 5 anos. E aí, se pegarmos esse valor de dividend yield médio também e dividirmos por aqueles 0,06%, chegamos a um valor de preço teto de R$ 39,93. E vale lembrar que esse valor de R$ 39,93 é um pouquinho diferente do site do Investidor 10, porque ele já usa também os valores de dividendos pagos em relação ao exercício de 2023. E, para esse cálculo, eu usei somente os valores dos anos já fechados anteriormente, de 2018 a 2022. A grande vantagem que o investidor tem ao usar estes métodos de cálculo de preço teto é evitar pagar caro na ação do Banco do Brasil. Então o investidor pode definir o seu preço teto, definir também uma margem de segurança em relação ao preço, entendendo, claro, os riscos da empresa e com isso evitando pagar caro e comprando num preço que fique mais confortável para ele. E como eu mostrei para vocês, pessoal, existem diversas formas de calcular o preço teto, então cabe ao investidor entender qual cálculo se adequa mais ao ativo que ele está investindo, aos riscos que ele está buscando, se ele está olhando mais um histórico passado de grandes dividendos ou se ele está projetando os dividendos futuro, e aí ele pode então escolher o seu método de cálculo de preço teto. Eu particularmente, e não é uma recomendação, gosto para o Banco do Brasil de usar o cálculo de preço teto através das projeções de lucro do banco, porque ele acaba sendo um banco que tem aí bastante previsibilidade em relação ao seu lucro e geralmente acaba acertando nas suas projeções. Então, no meu caso, a forma como eu gosto de calcular o preço teto do Banco do Brasil, e lembrando, isso não é uma recomendação, é pegar o valor de dividendo projetado e colocar um preço teto para receber no mínimo 9% de dividend yield. Então eu divido esse valor por 0,09 e tenho um preço teto de R$ 54,33. Evidentemente que eu não vou comprando as ações do Banco do Brasil como maluco, então eu normalmente aproveito aqueles momentos de queda para fazer aportes maiores e quando o preço de cotação sobe eu dou uma diminuída nos aportes e seguro um pouquinho a mão, para realmente ir baixando o meu preço médio e conseguir comprar ainda mais barato. Esse foi um geralzão então sobre a questão do cálculo de preço teto e eu venho trazendo aqui mais uma notícia excelente para os investidores do Banco do Brasil e ele deve ser o banco com o lucro mais forte do setor no primeiro trimestre de 2023. De acordo com a análise do BTG, o Banco do Brasil, que deve ser o último bancão a reportar os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre,
deve vir então com uma conta muito positiva e ele estima que o banco deverá entregar um lucro líquido de cerca de 8 bilhões, mas é bastante possível também que ele venha com resultados ainda melhores. E aí tem um detalhe muito interessante também, que normalmente o segundo e o terceiro trimestres costumam ser os mais fortes do ano para o Banco do Brasil, e o BTG projeta então que ele deve ficar próximo do topo da sua faixa de projeções, perto dos 37 bilhões de reais, como eu mostrei para vocês. Ou seja, pessoal, o Banco do Brasil vem se mostrando realmente um banco extremamente eficiente e rentável, e caso nós não tenhamos nenhum problema muito grave no Brasil nos próximos anos, é bastante provável que o banco se mantenha nesse mesmo ritmo com grandes crescimentos e dividendos. Eu sei de muitos investidores que têm o Banco do Brasil como principal posição na sua carteira de dividendos, não é o meu caso na minha carteira pessoal, então o Banco do Brasil ali é somente o segundo colocado, porque eu entendo também a questão dos riscos políticos que ele traz, e por isso eu tenho inclusive um preço teto que usa um dividendo projetado bastante alto para eu então começar a aportar no banco. Ainda assim, é uma ação e uma empresa que eu gosto muito e eu venho vendo uma boa administração nos últimos anos e por isso eu estou bastante otimista também. Mas bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso. Deixem aí nos comentários qual é a posição do Banco do Brasil na carteira de vocês. Ele é o banco principal ou vocês gostam mais de algum outro banco para carteira? E deixem aí também como vocês costumam calcular o seu preço teto. Vocês fazem a média dos dividendos, projetam ou utilizam algum outro método? Então, muito obrigado por acompanharem, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal para ajudar no crescimento. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.